nada. Agora eu quero colocar mais um fato aqui para o nosso debate, nessa lista de assuntos que a gente tem nesta quarta-feira. Apesar do presidente Lula ter afirmado que ainda não conversou com ninguém sobre os rumos da sua primeira reforma ministerial, tudo isso ganha uma nova possibilidade. No Palácio já é dada como certa a entrada dos deputados André Fufuca, do PP, e Silvio Costa Filho, do Republicanos, embora os ministérios que eles ocuparão ainda não tenham sido definidos. Lula mencionou ontem na live que quem está dizendo que ele já conversou e definiu alguma coisa está mentindo. Será que essas conversas, então, estão acontecendo por baixo dos panos e Lula não está vendo, hein, Alan Gani? Sem sombra de dúvidas, já está me dando uma fome porque eu vou ganhar uma pizza do Piperno. Provavelmente, Ana Moser, ministra aí do Ministério dos Esportes, deve cair para a entrada de alguém do Republicanos. E agora a questão é como também acomodar o PP no governo, né? Uma saída poderia ser o Geraldo Alckmin, que é vice-presidente da República, PSB, sair do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e entrar alguém ali do PP para reforçar esse centrão. Mas que eu acho que ocorrerá essa reforma, não tenho a menor dúvida. Piperno, qual o sabor da pizza e quem pagará? Não, eu acho que o Alan vai acabar pagando, mas você vê como que o mundo muda, as coisas são muito dinâmicas em política, né? Quer dizer, hoje então a discussão é como é que o governo Lula vai abrigar no seu ministério o PP, que até outro dia tinha aí um DNA bolsonarista. Ou seja, mais um pedaço da Bolsolândia que abandona o antigo padrinho. E, Piperno, o PP foi fundamental para a aprovação da reforma tributária. Claro. Sem o apoio do PP. É por isso. Foi. A máquina Arthur Lira. Agora, Piperno, eu quero te fazer uma pergunta, porque o Lula disse que ele está trabalhando direto com os partidos e que o Centrão não existe. O Centrão não existe, Piperno? O Centrão, na verdade, ele tem um nome impróprio. Porque aqui no Brasil o Centrão deveria se chamar Direitão, né? O Centrão é basicamente formado por parlamentares de centro. Mas o que Lula está querendo dizer para as pessoas ao querer informar que o Centrão não existe depois de tudo que a gente acompanhou, não só na época dele, mas há tantos anos, Piperno? Eu acho que ele está querendo passar para a opinião pública a impressão de que, como ele negocia individualmente com os partidos, ele não está necessariamente conversando com esse bloco, né, de uma forma direta. Essa mensagem cola, Piperno, de que ele não está conversando com esse bloco? Piperno não, Segré. Já tem até nome. Segré. A primeira coisa, o bom que eles escutam a pizza é que a gente vai comer de graça. Exatamente. Isso é o mais importante. Eu estou na faixa, né? Conta do Piperno. Não sei, algum deles vão pagar e a gente vai comer. Mas quando o Lula faz esse comentário e depois vem até nome, já estão os nomes, teoricamente, que vão ocupar, é que essa fala existiu, que tem negociações, e duvido que o presidente não esteja acompanhando ou que alguém de confiança do presidente esteja levando essas falas. Então precisamos de algum outro ministro que traduza de novo, talvez com uma demonstração do que o presidente diz, mas ele na realidade quis dizer, e mostrar que essa fala existiu. E eu acho que esse, de alguma maneira, desinteresse é para não dar importância a uma coisa que tem importância. Finalmente, Evandro, nós vemos o PP republicano, que está de um lado, está do outro. Eu continuo afirmando que na política não existe dúvida se alguém vai te trair. A dúvida é quando. O Centrão está dizendo que Lula está levando em banho-maria essa história aí dos ministérios. E Lula está querendo deixar claro que a caneta e a decisão está na mão dele. E você acha que isso cola para as pessoas, hein, Gani? Não cola, porque ele percebeu que ele precisa do Centrão para aprovar algumas reformas importantes. Hoje, por exemplo, a base do Lula, contando aí MDB e PSD, são 225 deputados. Não aprova nenhum projeto de lei que precisa de 257 deputados. Eu nem estou colocando aí o União Brasil, hein? Porque o União Brasil ele tem 59 deputados. Aprovaria um projeto de lei, isso se o União inteiro votar junto com o governo, mas não consegue aprovar uma PEC, por exemplo. Aí eu preciso de quem? Republicanos, que tem 41 deputados, e PP, 49 deputados. Aí é o rolo compressor. Aí consegue aprovar. Caso contrário, a aprovação agora ela é muito condicionada à emenda PIX, que continua aí com, né, a forma do orçamento secreto. A emenda PIX chega com pouca transparência, como tem chegado na cidade de Carapicuíba, por exemplo, e também
pautas que são ou de Estado, né, como o arcabouço fiscal, que é da sociedade, ou reforma tributária, onde o Lira queria ter um protagonismo. Agora 5h27, pessoal da rádio, vocês vão para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês aqui com o nosso time firme e forte. Nas outras plataformas, seguimos. Vi uma reação sua, hein, Fábio Piperno, enquanto o Alan Gani falava, por quê? Porque a base do Lula 3, a base de apoio do Lula 3 vai ser igualzinha à base de apoio do Lula 1 e 2. Naquele momento... Ou seja, Lula está repetindo o que ele fez lá atrás. Por exemplo, Valdemar... O que você quer indicar com isso? Por exemplo, Valdemar da Costa Neto estava lá com ele, o antigo PL. Vai ser a mesma coisa agora. E vai... Claro que eles vão ganhar alguns ministérios, alguns espaços. Mas Valdemar da Costa Neto disse que quem dá a palavra final no partido é Jair Bolsonaro. Isso, é por isso que ele estava disputando, enfim, mandando embora um deputado aí, né? Sim, daqui a pouco a gente vai falar desse assunto, inclusive. Então, veja, ele está sendo, até dentro do partido que faz a maior oposição ao governo, há defecções. Piperno, mas tem uma diferença. O Congresso não era tão empoderado naquela época quanto é hoje. O poder do Congresso com orçamento impositivo, depois... Você tem razão. Então, hoje é muito mais difícil essa negociação. Você tem razão, mas por isso que ela se arrasta mais tempo. Naquele momento, quando o Lula tomou posse, ele já tinha essa base mais ou menos pronta. Hoje não. Hoje é uma base que vem sendo construída. Comprada. E vai ser construída. Comprada. Enfim. Comprada. Mas ela vai ser construída, ela vai se formar. Mas, Segre, isso indicaria que, por mais que leve mais tempo, o Lula vai conseguir chegar aos seus objetivos por meio dessas formações e dessas reformas ministeriais? Troco. Mais tempo por mais dinheiro, mais recurso, mais poder. A política está mostrando que a importância não é o valor, não é o cidadão, muito menos o país e o projeto do futuro. É o que eu, como político, consigo, provavelmente para a minha base eleitoral, para continuar estando no cargo e poder levar coisas para ser votado. Então, fica a sensação de que essa preocupação do poder político para o cidadão, para melhorar a educação, todas aquelas falas que sempre ouvimos, vou trabalhar para melhorar a educação, saúde e segurança, é puro piripipi. Não tem nenhuma prioridade nisso. E aí você observa como alguém que começou sendo da oposição em 7 meses agora passa a ser parte do governo. O que mudou em 7 meses para convencer alguém que era da oposição a agora apoiar o governo? O que isso indica para você, Gani? Olha, o que me indica é o seguinte, que o governo, ele está tendo muito mais de aprovar projetos, né? A gente viu isso com a CPI. Por exemplo, então, ele foi derrotado nas 2 CPIs, ele foi derrotado no marco do saneamento e só passou a reforma tributária com o apoio do PP. E aí eu discordo, Evandro, do Piperno, quando fala que esse centrão é de direita. Na verdade, esse centrão, ele não tem muita ideologia, né? Se pagar mais, receber mais cargos e emendas, ele vai mais para a esquerda. Se pagar menos, tal, e agora, né, a direita é a oposição, ele vai mais para a direita, mas ele não tem muita ideologia, não é um centrão que está falando, eu defendo livre mercado, liberdade econômica, direito a ter armas. Não. Né? Ele vai se moldando. São poucos os deputados que você tem claramente ali que eles são de direita, liberais, conservadores, como é o caso, por exemplo, do Marcel Van Hatten.